Então você está passando pelo famoso despertar espiritual. Muita coisa acontecendo, você está perdido, não sabe por onde começar. Muitas vezes o relacionamento que não está mais dando certo, o trabalho que perdeu o propósito, os amigos, as amizades, a família não faz mais sentido, nada faz sentido. Ou até muitas vezes você simplesmente acabou despertando um contato genuíno com a espiritualidade e quer entender como tudo isso acontece. É um mundo muito grande, né? Religião, mediunidade, mentor espiritual, sincronicidade, você tá perdido aí no meio sem entender como se posicionar e o que vai acontecer na sua vida. Eu sei que parece meio confuso tudo isso, mas eu garanto pra você que tudo isso tem um porquê. E se você quer entender por que você chegou nesse ponto e por que essas coisas estão acontecendo, hoje eu quero trazer um conteúdo aprofundado do que é o despertar espiritual e não apenas contar de forma filosófica, mas trazer questões práticas para a sua vida, para te auxiliar e, acima de tudo, para que você possa compreender. Porque no fundo, meu querido, é um movimento de despertar. E acima de tudo, despertar é falar da sua autonomia, da sua autenticidade. Mas antes da gente explicar tudo isso, eu vou pedir para você se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu like, que ajuda muito na construção desse trabalho. Semanalmente estamos trazendo vídeos relacionados ao tema de espiritualidade, autoconhecimento e, acima de tudo, independência espiritual. E em primeiro lugar, é muito importante me apresentar para você. Eu me chamo Daniel Pagliari, sou terapeuta, facilitador de cursos e psicopictógrafo. E o que é psicopictógrafo? É quem realiza o trabalho da espiritualidade através da conexão com a arte, é trazer as informações espirituais através de desenhos, pinturas, todo tipo de manifestação artística que habite dentro da existência da vida de alguém. E através desse trabalho eu venho ajudando muitas pessoas a se reconectarem, conhecerem o que de fato é a espiritualidade na vida delas. E eu não estou falando de técnica, não estou falando de escola iniciática, não estou falando de religião, não. Estou falando de talento, aquilo que te preenche, aquilo que de fato fala do que você veio fazer aqui nessa dimensão. E como eu já falei, nesse vídeo eu vou trazer todo o passo a passo, etapa por etapa, questões que você já pode estar vivenciando e até mesmo pode vivenciar no futuro. Nós vamos falar das fases do despertar, por que você está despertando, por que tudo parece confuso, questões mediúnicas, questões práticas mediúnicas, a sua conexão espiritual e, acima de tudo, o seu propósito como ser encarnado. Bom, em janeiro de 2014, se não me falha a memória, um belo dia eu simplesmente acordei, mais um dia, e eu acordei desdobrado. O que é acordar desdobrado? Não é aquele fenômeno comum que você acaba vendo em filmes ou até em relatos mediúnicos, EQM, por exemplo, de você se ver fora do corpo. Mas era a sensação de que eu não estava conectado nessa dimensão. A medicina convencional trata desse sintoma com o nome de dissociação ou até mesmo desrealização. Esse sintoma me acompanhou durante muito tempo da minha vida, só que, poxa, na época eu tinha 16, 17 anos, eu não entendi o que estava acontecendo comigo e achava que era uma questão hormonal, alguma coisa da puberdade, da adolescência, que todo mundo passava, enfim, só desconsiderei. Eu comecei a achar estranho tudo isso que estava acontecendo comigo, eu dormia e acordava com uma sensação de que eu não estava conectado nessa realidade. Sabe quando você está dormindo e de repente você está num sonho, e quando você tá para acordar desse sonho, você meio que volta um senso de que, opa, tô num sonho, isso aqui não é a realidade mesmo. Já passou por isso? Bom, eu vivia desse jeito. Num determinado ponto da minha vida, esse sintoma aumentou drasticamente, de uma forma muito grande. E um belo dia eu estava em casa, mexendo no computador, fazendo o que eu estava fazendo naquela época mesmo, e eu simplesmente saí por completo do corpo. A sensação de falta de realidade aumentou de forma assim drástica, vamos colocar até 1000 vezes, parece. Eu simplesmente saí do corpo, não tinha mais a sensação de que a matéria, a terceira dimensão, era real. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo, na hora eu entrei em pânico, liguei para familiares, liguei para amigos, perguntei o que estava acontecendo, até que meu pai falou, poxa, provavelmente você está passando por um processo de crise de pânico. E eu pedi para ele descrever o que era uma crise de pânico e os sintomas que ele descreveu para mim era completamente diferente do que eu estava sentindo. Eu falei, nossa, agora realmente não sei o que fazer. Na hora eu achei que eu estava passando por um processo, sei lá, de AVC, derrame, sim, aos 20 anos de idade eu achei que eu estava passando por um processo de derrame. E foi quando de fato eu fui tomado por esse processo, não consegui mais voltar por completo para a sensação de realidade. E foi quando começou de fato o meu processo de despertar espiritual.
Até aquela época eu já frequentava religiões como a Umbanda, o Kardecismo, o Candomblé, porque eu gostava de me conectar, apesar de não ser de uma família que tradicionalmente cultua essas religiões, mas eu sempre me interessei muito por esse tema. Só que era muito forte esse sintoma, eu não entendia o que estava acontecendo comigo, eu não entendia o porquê que eu estava passando por tudo isso, eu achava que na verdade eu tinha quebrado, simplesmente do dia para a noite a minha mente não funcionava mais. Eu acreditava que a solução para minha vida seria provavelmente medicamento, seria uma vida completamente diferente do que eu tinha. Bom, até que certo dia eu fui procurar medicina. Quando eu busquei ajuda e entendimento desse processo que eu estava passando, eu fui dado como esquizofrênico. Na verdade, foi uma hipótese do doutor que estava me avaliando e foi realizada uma série de exames, uma bateria de exames comigo para entender o que estava acontecendo comigo, o laudo. E nesse meio tempo eu já comecei a me conectar um pouco mais com esse mundo da espiritualidade, de forma mais profunda. E eu vivia nesse ping-pong, eu não entendia o que estava acontecendo. Ora, a medicina falava que era uma questão que, sabe, precisava de uma ajuda clínica. Outra hora algo dentro de mim falava, poxa, busca um auxílio, um contato espiritual, algo mais profundo para isso. Escute o seu coração. E quando eu sentei com o doutor olhou nos meus olhos e falou, olha, na realidade você não tem nem princípio de esquizofrenia. Porque também vamos entender uma coisa, por mais que a medicina falou que, poxa, você não é esquizofrênico e poderia ser uma notícia muito boa, eu ao mesmo tempo fiquei meio confuso e perguntei para mim, qual que é o caminho então? E foi nesse momento que eu aceitei olhar para o meu coração e seguir essa jornada espiritual. Enfim, a história é muito mais longa do que parece, talvez eu possa trazer um outro vídeo com esse tema, mas o mais importante é a gente compreender agora de fato. Como a minha história trouxe essa conexão e o meu direcionamento para o que de fato é o despertar e o propósito espiritual. Em primeiro lugar, eu não despertei 100%, ninguém desperta 100%. A vida é um eterno despertar. É muito importante a gente ter isso consciente na nossa mente. Nunca foi loucura, nunca foi algo que deu errado comigo. Muito pelo contrário. Foi uma oportunidade que a vida me trouxe de olhar por um diferente prisma, através de uma nova perspectiva. Eu já estive perdido, não sabia o direcionamento. São muitas informações e às vezes a gente fica mais perdido do que de fato, encontrei um caminho. Então é importante a gente entender com mais precisão o que é o despertar espiritual. A nossa natureza, de fato, não é a carne, né? Não é simplesmente a alma, como sempre foi dito por muitas religiões. Nós somos espírito em essência. O espírito vive em diferentes dimensões, diferentes planetas, já experienciou diferentes histórias durante a sua jornada de encarnação e evolução, e agora você está aqui. E muitas vezes a conexão com o despertar espiritual nada mais é do que a gente compreender essa natureza aqui nessa dimensão. Vamos supor, eu gosto de criar muita analogia para facilitar a compreensão do processo. A sua alma, quando você encarna, ela é encoberta por diferentes crenças, diferentes conflitos, diferentes questões que você coloca como verdade. Isso é religião, política, sociedade, família, relacionamento, escola, trabalho, faculdade, enfim, é um monte de coisa, certo? E quando tudo isso encobre a sua alma, é como se esse monte de crenças tornasse a verdade absoluta para você. Porém, o despertar é como se essa alma que está encoberta se chacoalhasse. E quando ela chacoalha, literalmente, tudo isso que era a sua verdade vai para fora. Isso eu estou falando a nível energético. E a nível físico, o que acontece? Tudo isso que foi para fora, que foi chacoalhado, começa a se manifestar como essas questões que nós vivenciamos no processo do despertar. Ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu aceitei esse trabalho? Parece que esse relacionamento não faz mais sentido, essas amizades. Por que esses processos de doença física, muitas vezes, tudo aquilo que me bloqueia, começa a se manifestar? É como se a sua alma, o seu espírito, estivesse tomando o volante dessa vida. E o tal famoso sintoma do não me sinto pertencente, Daniel. Poxa, nada mais justo do que você entender e internalizar esse processo. Poxa, de fato, você não é deste planeta. Você está aqui de passagem, experienciando uma jornada nova, mais uma história que um dia será um livro que estará na sua prateleira de jornadas encarnatórias. Isso não significa que você
deve viver uma vida num lugar de não me sentir pertencente. Porque por mais que aqui não seja a sua casa, o planeta Terra, essa dimensão, isso tudo nada mais é do que uma extensão da sua casa. Ou seja, talvez até mesmo podemos chamar até de quintal da sua casa. Então, meu querido, o planeta Terra, a jornada da encarnação, tem uma importância enorme. Porque muitas vezes, nessas questões que confrontamos no despertar, a gente vive de fato questões de, poxa, não faz sentido essa existência, não faz sentido essa vida, tudo dá errado parece, mas meu querido, tenha paciência. Muitas vezes dores emocionais, questões, conflitos, bloqueios energéticos, elas se manifestam em nossa vida e muitas vezes nós externamos, colocamos isso para fora através desse sentir. Então se você está passando por questões emocionais agora, seu processo despertar espiritual fala muitas vezes de questões emocionais muito profundas, aceite, acolha, claro, não vamos deixar a medicina de lado, muito pelo contrário. Busque auxílio se você tiver oportunidade, mas acima de tudo, ouça o seu coração também e respeite as etapas da jornada. E voltando para a analogia que a gente estava criando, né? Porque agora você é alma de fato. Tudo isso que você está vivendo, meu querido, começa de uma pergunta muito simples. O que eu estou fazendo aqui? É muito profunda essa pergunta. Mas a questão principal da jornada do despertar não é você encontrar a resposta, mas você entender o que não é a resposta. Vamos fazer uma prática aqui. Pensa aí, o que é amor? Você consegue me descrever o que é amor? Poxa, você vai me descrever uma série de coisas, eu também vou descrever uma série de coisas que muitas vezes vai ser muito diferente. É difícil encontrar uma linha, um segmento para o amor dessa forma, né? Não é mais fácil a gente descrever o que é o amor dizendo o que não é. Entende o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes a diferença, a violência, a raiva, o ódio, a repressão, enfim, entende onde eu estou querendo chegar? Então, a jornada do despertar vai colocar você para compreender o que não é de fato aquilo que condiz com a sua verdade. Segundo passo que eu vou falar aqui, que é de extrema importância sim, e ela pertence. O que eu estou falando? A religião. É muito comum muitas pessoas que estão passando pelo processo de despertar espiritual buscarem auxílio da religião, porque, poxa, a religião nos oferece muitas ferramentas. E esse é o lugar principal. Lembre-se que a religião é feita por homens, homens de diferentes culturas, pessoas de diferentes características, diferentes crenças, e muitas vezes o dogma domina tudo isso. E no fundo o que a espiritualidade passa através da religião são diferentes conhecimentos e, acima de tudo, a compreensão de que a religião nada mais é do que uma ferramenta. Quando você entende que a religião é uma ferramenta, tudo muda. Porque cada uma dessas figuras que até então nós visualizávamos e acreditávamos que eram simplesmente questões de Deus, não é mesmo? Falam muito mais de questões de arquétipos que nos despertam, nos preparam por diferentes situações. Meu querido, você vai passar por um processo no despertar que é muito comum, pode ter certeza. Você vai cultuar um orixá, você vai cultuar muitas vezes uma divindade oriental, uma divindade católica, um santo diferente que não diz respeito a nenhum, não diz nada, não tem nenhuma ligação, ou seja, onde eu estou querendo chegar. Muitas vezes a espiritualidade que habita no despertar fala muito mais de universalismo, porque no fundo você começa a entender que essas entidades, essas forças, não são algo que habita no externo, muito pelo contrário, elas habitam dentro de você. Após o despertar, a gente entra para uma das fases muito faladas, né, que é conhecida, né, como Dark Night of the Soul, ou no caso, Noite Escura da Alma. Noite Escura da Alma, meu querido, é importante você entender que é o quê? É o tal do lado das sombras, né? Infelizmente, hoje a gente ainda habita num planeta, numa dimensão, num nível de consciência onde a gente olha para espíritos como conhecidos, né, como obsessores, e a gente acredita que esses espíritos são malignos, é o lado mal da força, entende? E aqui eu vou trazer até um conceito que diz respeito a uma lei hermética, a lei da correspondência. Tudo que está acima é como tudo que está abaixo. Então, muitas vezes, para o bem existir, ele depende do mal, como o positivo depende do negativo. E tudo aquilo que está acima, aquilo que diz respeito à sua iluminação, também existe para o lado de baixo. E isso não é uma questão de eliminar. Poxa, você já ouviu muitas vezes, você sabe, se você está aqui me assistindo, você sabe a importância desse papo de abraçar as sombras, né?
Mas leve para um lugar mais direcionado agora. A religião nos coloca muitas vezes que a gente tem que tratar o obsessor e colocar aqui, né? Leva eles para o lado negativo. O obsessor, no fundo, é um espírito que, acima de tudo, atua onde a nossa frequência permite, ou seja, nas nossas dores. Meu querido, se você está com a frequência elevada, positivo e tudo mais, nada de mal vai acontecer a você. Mas é claro, muitas vezes a gente não consegue viver a vida como anjinho, não é mesmo? Então, por esse motivo é importante que, por mais que a gente caia, todos esses processos nos levam à luz, entende? E aí que entra um conceito dos mestres orientais, que eles dizem a seguinte questão: o olhar da alma. O olhar da alma é quando você troca e observa a vida com a perspectiva e com o prisma da alma. E para a alma não existe escuridão, não existe negativo, existem aprendizados. Dito isso sobre a noite escura da alma, eu quero entrar para um processo que vai ser essencial você se conectar, que de fato é o que eu falei, eu não quero ficar na parte filosófica do despertar espiritual, porque poxa, só a gente sabe como é de fato viver essas questões. E logo você vai acessar um campo que todo mundo conhece, que é muito falado pela religião, que muita gente não entende o que de fato representa isso, e é onde eu quero te mostrar algo novo. Mediunidade. Bom, mediunidade, uma coisa tão falada que muitos colocam como dom, como uma capacidade extra, um poder, né? Algo sobrenatural. E muitas vezes é importante a gente entender que mediunidade diz respeito a intermediar campos, ok? Gente, se você é médium, né? É muito importante entender que o médium ele existe a partir do momento que ele realiza essa conexão com outra dimensão e ele passa essa informação, ele está intermediando campos. Se você simplesmente ficar trancado no seu quarto de noite, no escuro, e começa a sentir arrepio e acredita que isso é um contato com o mentor, e contato com o obsessor, com o cara que for, isso não é mediunidade, isso é sensibilidade, é diferente. Mediunidade é quando você dá finalidade para a sua capacidade. E as questões principais que nós vamos levantar aqui é o fato de que mediunidade não é uma coisa que te escolhe, muito pelo contrário. Esse é o tipo de contato que é importante você entender que diz respeito ao tipo de abertura que você dá para esse campo. Tem pessoas que despertam, tem pessoas que se desenvolvem espiritualmente e isso não diz respeito à mediunidade. Porque, em primeiro lugar, se você está buscando a espiritualidade pelo simples fato de eu tenho que me conectar com a espiritualidade para poder desenvolver minha mediunidade e tudo mais, porque é bonito ver espírito, eu quero ver aquilo por curiosidade, meu querido. Não vai dar certo. Existem muitos nomes, muitos rótulos, desdobramento, clarividência, psicopictografia, psicografia, incorporação. Entenda uma coisa. Busque aquilo que for confortável para você, que faça sentido. Você, como espírito, tem capacidade de desenvolver qualquer campo, qualquer técnica, mas, acima de tudo, tenha o bom senso de compreender que mediunidade não é uma coisa que deva acontecer dentro do fenômeno despertar. Muito pelo contrário. Se você está nessa jornada e ainda não consegue encontrar onde a mediunidade para você acontece, calma, não se apegue a isso. Coloque para o universo a seguinte questão: onde o meu desenvolvimento espiritual pode acontecer? O desenvolvimento espiritual acontece, em primeiro lugar, aqui dentro, que é aquele conceito que o kardecismo traz, que é muito interessante, a tal da reforma íntima. E a mediunidade entra, muitas vezes, como complemento desse desenvolvimento, ok? E no fundo, para mim, o que é mais importante que eu levo do processo do despertar espiritual é que você possa reconhecer o seu propósito. Existem muitos livros, muitos autores, muitas escolas, muitas técnicas, muitos caminhos. E eu gosto de levar toda essa jornada de propósito para um conceito simples, chamado talento. Encontrar seu propósito não é uma coisa que acontece do dia para a noite. E também não é uma coisa que é extremamente complexa, como muitas religiões, muitas doutrinas colocam. Não, muito pelo contrário. Propósito é aquilo que te preenche, é aquilo que, acima de tudo, você pode oferecer para o próximo. E quem sabe viver disso, quem sabe crescer com isso, seja lá como for. Talento é aquilo que você ama fazer e que só você sabe fazer. E eu não estou falando de uma profissão,
E eu também não estou falando de uma função em específico. Eu estou falando daquilo que te preenche, cara. Aquilo que realmente transforma a sua vida quando você, sabe, quando você executa aquela tarefa, seja qual for. E eu quero que você abra a mente para entender o que é esse talento. Mas é quando você executa aquela função e simplesmente parece que você perde a noção de realidade. Você desdobra, você perde a sensação de tempo, de espaço, você simplesmente executa. E muitas vezes não é trocar o emprego, não é se tornar um terapeuta, não é se transformar numa pessoa que vai viver a vida de um monge e meditar 24 horas, não. Muitas vezes o despertar espiritual simplesmente nos leva para esse caminho de que no final o que mais importa é o que preenche o seu coração. Olha, pode ser que seja difícil esse processo com você agora, é muita coisa acontecendo, não é mesmo? Trabalho, relacionamento, dúvidas, questionamentos, muitas coisas e só você sabe o peso que você está carregando. Mas eu garanto, confie no processo, experimente a perspectiva da vida através do olhar da espiritualidade. Entenda que você é feito de muitas consciências e, acima de tudo, o mais importante é sempre olhar para aquilo que te preenche de fato. Bom, se você gostou desse vídeo, peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui. Neste canal traremos diferentes temas voltados à espiritualidade e facilitando também a sua conexão, não apenas com o despertar, mas todo o processo que muitas pessoas passam em vida. E fique tranquilo que mais para frente teremos mais conteúdos relacionados a despertar espiritual, certo? E é claro, quero saber, acima de tudo, me conta aqui embaixo como é para você o seu despertar espiritual, como tudo isso se manifesta, onde você está, se você já se encontrou e, é claro, se você precisa de ajuda. Encontro vocês no próximo vídeo e um beijo no coração.